Vamos lá, o vídeo de número 3. Faz um tempinho que eu não tinha gravado mais para vocês aqui falando sobre minha história com Deus, mas eu retomei aqui, a luta continua, né, de fazer realmente aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, eis-me aqui, né? Eu vou contar agora a parte que nós chegamos em Fortaleza, né? E aí eu falei da questão do meu trabalho, que não aconteceu e que Deus queria conversar comigo. Deus queria arrumar a minha casa. Então, ele precisava tirar alguns móveis de dentro, ele precisava tirar algumas coisas do meu coração, precisava mudar de lugar alguns móveis, tirar outros. E foi bem forte. Nesse período também, foi justamente como eu não tinha praticamente o que fazer, a não ser cuidar da minha casa. Então, eu tinha um tempo para me ajoelhar e buscar esse Deus. E através de uma música de, acho que é Kleber Lucas, que diz: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Então eu comecei a ler mais a Bíblia, depois de ter conversado com a Vanessa e ela ter ressignificado algumas coisas na minha cabeça que não necessariamente eu tinha que trabalhar naquele momento, era um momento de Deus trabalhar na minha vida, né? E que eu precisava parar aquela minha vida agitada e organizar a minha casa, mas a minha casa aqui dentro, né? Organizar o templo do Espírito Santo e mudar as coisas de lugar. E aí eu aprendi, e aí eu comecei a ler mais a Bíblia, na verdade, a ler pela primeira vez, né? Porque eu sempre li alguns versículos, mas eu nunca li a Bíblia, assim, de uma forma de ver Deus ali dentro, de aprender a entender o que Deus queria para a minha vida, né? Ele deixou esse manual da vida explicando aquilo que agrada, aquilo que desagrada, aquilo que a gente que vai plantar, a gente vai colher. Então, para que eu pudesse realmente obedecer a esse Deus, eu precisava conhecer mais das vontades dele. E aí eu busquei através da Bíblia conhecer mais. Nesse tempo, a gente se engajou na comunidade BC, e aí foi tremendo, porque nós íamos de uma igreja pequena, mais relevante também, que foi a IBZS, né, que é a IBZS, em Natal, e de lá nós fomos indicados para ir para a IBC. E aí, como a IBZS era uma igreja menor, né, acabava que a gente era conhecido, porque a gente se envolvia em algumas coisas e éramos conhecidos, tal, o Aaron e a Cris. E aí, quando a gente chegou na IBC, que viu aquela comunidade gigante, aquele espaço enorme, a gente se sentiu tão pequeno ali dentro, né? A gente passou a conhecer todo mundo para um lugar que ninguém conhecia, ninguém sabia quem a gente era. E que ali a gente se sentiu bem pequenininho, mas ao mesmo tempo aquilo me trouxe uma felicidade, porque a Bíblia fala que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Então ali, chegando naquela comunidade, eu fiquei constrangida com o tamanho daquele Deus, sabe? E que eu naquele momento estava bem pequenininha. Mas eu acho que eu estava entendendo ali, né? Como ele já tinha tirado algumas coisas, que a graça dele me bastava e que ele me bastava por si só. E que ele cresça e que eu diminua. Né? Então foi que aí a gente começou a servir na igreja, e aí todas as igrejas, elas sempre têm algo a se fazer, não só na igreja, mas fora da igreja. Então, nós aprendemos muito com a IBC, com essa coisa do amor ao próximo, do bem por alguém, né? O que é que a gente pode fazer a respeito. Então, tanto eu quanto meu marido começamos a nos envolver em várias áreas, a conhecer mais de Deus, a nos relacionar mais com Deus. Foi quando nós
Nos engajamos também num grupo pequeno, que lá chamava GR, que chama-se GR, né, que é Grupo de Relacionamento, onde tem, né, a missão de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo e proclamar Jesus. Então foram nesses grupos que mais ainda se edificava esse conhecimento de Deus, no suportai-vos uns aos outros, né? No dar suporte uns aos outros. E foi tremendo o início disso tudo, como o tempo que a gente passou, entendendo que nós temos a responsabilidade pessoal, que a responsabilidade é nossa, não é do pastor, não é do nosso líder, não é, a responsabilidade é minha para com Deus das minhas atitudes. Então, eu trouxe para mim a responsabilidade de conhecer esse Deus e caminhar com Ele. Foi daí que num grupo, a gente já servindo em algumas áreas e tudo, e estando como líder em treinamento, e aí a IBC passava por uma mudança de cultura, né? Onde o líder, ele sempre trazia a palavra, como acontece em outros grupos, né? Em outras igrejas, outras células. Esse líder passou a dividir a responsabilidade com os outros e nessas partilhas, nesses grupos pequenos, cada um falava o que Deus falou com ele durante a semana. Então, nós éramos instigados a conhecer a Bíblia dessa forma, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Então, a gente levava para a prática a mensagem que tinha sido passada para a gente através da Bíblia, né? Através do que Deus tinha falado. Então, a gente estava nesse grupo de liderança onde nosso líder estava com alguns conflitos e ele não concordava com algumas coisas e Deus chamou para ele trilhar outro caminho. E simplesmente, do nada, a gente se viu na frente do grupo e o líder falou assim, ó, esse vai ser, né, o último grupo que eu vou estar com vocês e a partir de então eu vou seguir outro caminho. E aí ficou todo mundo, oi? Como assim? Né? E a gente vinha conversando com ele e tal, tudo, mas Deus tem um propósito na vida de cada um e fala com aqueles que têm relacionamento com eles e nos resta obedecer. E aí, nesse momento, tínhamos eu e meu marido e outro casal de líderes em treinamento e simplesmente todo mundo olhou assim pra gente e fez assim, Aaron e Cris. E eu falei, eu? Não. Porque em Natal a gente tinha sido treinado durante o ano inteiro para assumir uma liderança. E quando eu achava que eu estava preparada, Deus disse, tá bom, agora você vai para Fortaleza. E eu falei, não, mas eu estou preparada para assumir uma liderança, né, com pessoas. E Deus disse, não, agora você vai para lá. E aí agora, num susto, o líder toma, né, ele decide tomar um outro rumo na vida dele e uma liderança cai no meu colo. Eu falei, não, eu agora não estou preparada não. E aí Deus disse, né, então é agora que você vai assumir. E foi daí que nós oramos e assumimos esse grupo em Fortaleza. E foi tão interessante porque, na verdade, eu não me achava capaz de liderar um grupo, porque eu não conhecia a Bíblia, não conhecia desse Deus, eu estava vivendo todos esses conflitos, e eu disse, como assim eu? Tem pessoas, como assim liderar pessoas que conhecem esse Deus há muitos anos, pessoas que nasceram cristãs, em famílias cristãs, Então, assim, eu sempre estava achando que eu não era capaz. Mas o formato me facilitou, porque depois que eu entendi que o meu maior desafio era conectar pessoas a Cristo, eu não precisava estar ali para dar aula, nem ser formada em teologia, não estou desprezando o conhecimento, a formação em teologia de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que o que Deus tinha me chamado naquele momento era para conectar pessoas a Ele, conectar pessoas a Cristo. Sabe, dizia assim, vem cá, deixa eu te apresentar esse Jesus, né? Deixa eu te apresentar quem é ele e simplesmente conectar. Eu não precisava dar aula de Bíblia, não precisava nada. Agora eu precisava sim ser exemplo. E eu acho que o que mais foi importante para mim nesse momento
foi buscar ser exemplo. E de que forma? Cada dia mais eu me buscava, me prostrava aos pés do Senhor todos os dias, lendo a Bíblia, entendendo o que Deus queria falar comigo, entendendo que eu precisava mudar. Deus foi a cada dia, Ele foi me mostrando. Eu fui para o Ser Novo, que é um retiro no final de semana, que é um retiro lindo, realmente é um divisor de água na vida de muitas pessoas, e não foi diferente comigo, onde Deus me apresentou, deixa eu te apresentar aqui quem você se transformou, quais foram os pecados que você cometeu, e para fazer eu refletir onde estavam os meus erros. Onde estava aquilo, aquelas falhas que me afastavam do caráter de Cristo, que me afastam do caráter de Cristo, porque a luta continua, né? Então, assim, naquele momento do Ser Novo foi muito impactante para a minha vida, para a minha caminhada cristã. Eu entender os meus erros, para que eu pudesse trabalhar em cima deles e rever todos eles para que eu possa me afastar dele, lutar contra esses pecados que me afastam do caráter de Cristo. E cada dia mais eu conhecer esse Deus, eu conhecer quem Cristo foi, como Ele agiu, e eu buscar fazer aquilo que Ele fez um dia, que Ele agiu, as reações dele. Então esse é o desafio de nós como os cristãos, sermos semelhantes a Cristo. Então, eu vou parando por aqui mais esse vídeo de número 3 e a gente se fala no vídeo de número 4.